A Bíblia Sagrada está fundamentada com muitas evidências de fatos que comprovam as verdades sobre a criação dos céus, da terra e de tudo o que neles há. Nós, os seres humanos, como parte desta criação, fomos contemplados com o maior privilégio, uma vez que fomos criados conforme a imagem e semelhança do Deus Criador. O livre-arbítrio costuma levar as pessoas a praticar coisas e a interpretar de forma diferente um mesmo acontecimento. Por isso, muitos vão errar e pecar, outros vão acertar, outros tantos vão se arrepender, e alguns vão pedir perdão. Para resolver todas essas questões, Jesus, o Mestre dos Mestres, nos ensinou ricas lições através de parábolas. Agora pense comigo, se ignorarmos o passado, corremos o risco de não vivermos o presente, ficando infundadas as expectativas para um melhor futuro. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Graça e paz, meus amados irmãos. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Nossa meditação tem como título De Volta para a Casa do Pai. O texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Leiam comigo. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bem, irmãos, inúmeras pessoas presenciaram os grandes feitos de Jesus. Por isso, classificamos em 3 grupos. Primeiro, a multidão, que são os curiosos. Segundo, os seguidores, ou seja, os discípulos. O terceiro grupo são os mais íntimos, a quem Deus revelou alguns grandes mistérios. Em meio a essa gente, havia os julgadores, os escarnecedores, os carentes de algum favor e os escolhidos. Para que todos entendessem sua rica mensagem, Jesus era muito objetivo em seus ensinamentos. O mestre dos mestres fazia uso de parábolas
que são narrativas que transmitem a realidade indireta por meio de comparações, baseadas no dia a dia das pessoas. Mesmo assim, a dureza do coração de muitos bloqueava o entendimento daquelas preciosas lições. As parábolas ainda representam um riquíssimo aprendizado. Nosso tema de volta para a casa do Pai nos leva ao contexto do capítulo 15 de Lucas. São 3 parábolas e uma coisa em comum entre elas, ou seja, os valores que se haviam perdido pelo caminho. A primeira delas, do versículo 3 ao 7, conta que de 100 ovelhas, uma estava perdida no deserto. A segunda, do versículo 8 ao 10, diz que de 10 preciosas moedas, uma se encontrava perdida dentro de casa. A terceira parábola conta que de 2 filhos de um certo homem, um partiu para um país distante e o outro, dentro de casa, parecia fora dela. Esta parábola, a do filho pródigo, é certamente a mais fascinante história contada por Jesus. Ela nos instrui sobre o pecado, o arrependimento e o perdão. Na ocasião, Jesus falava do cotidiano para publicanos, que são os cobradores de impostos do antigo Império Romano. Falava também para pecadores. Entre os ouvintes, imaginem, também estavam os fariseus, que ostentavam a aparente santidade, e os escribas, que eram os estudiosos da lei dos judeus. A parábola do filho pródigo já inspirou muitos teólogos, pastores, escritores, compositores, cantores, poetas e comentaristas. Em seu contexto, o versículo 1 do capítulo 15 diz, no primeiro momento, que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. No segundo momento, o versículo 2 mostra que os escribas e fariseus murmuravam dizendo que Jesus, além de receber pecadores, fazia refeição com eles. Os versículos 3 ao 7 falam da primeira parábola, a da ovelha perdida, onde 99 já estavam num lugar seguro e uma se havia perdida no deserto. Os versículos 8 ao 10 falam de uma segunda parábola, a dracma perdida, ou seja, eram 10 moedas preciosas e uma se havia perdido dentro de casa. Nos versículos 11 ao 32, encontra-se a terceira parábola, a do filho pródigo, que é o motivo de nossa meditação com o tema de volta para a casa do Pai. Vamos à análise dos versículos. Do 11 ao 16, a ansiedade do filho mais moço o levou a cometer 2 erros cruciais, reforçados com o silêncio do seu irmão mais velho. Primeiro, o pedido de antecipação da herança, que favoreceu a ambos, era o mesmo que desejar a morte do pai. No entanto, o mais velho se manteve calado e por isso ele também pecou. Segundo, o filho pródigo distanciou-se da família e gastou tudo o que tinha. Pródigo é o mesmo que gastador ou esbanjador. Veio então uma grande escassez de comida naquele país. Daí ele ficou desolado e passou a cuidar dos porcos de um estranho, o que era uma ocupação indigna e desprezível pelos judeus. Faminto, desejou comer alfarrobas, que são vagens pisadas, usadas como alimento para porcos, mas ninguém lhe dava nada. Do 17 ao 19, o filho pródigo, caindo em si, possivelmente sem as suas sandálias e já descalço, havia mergulhado na movediça lama. Ainda faminto, ele se lembrou que até para os servos havia fartura de alimentos na casa do pai. Então ele fez uma reflexão e tomou algumas atitudes. Primeira, iria erguer a cabeça e analisar o que falar. Segunda, voltaria para casa. E terceira, confessaria seus pecados e, humildemente, pediria ao próprio pai para ser aceito pelo menos como um empregado seu. Do versículo 20 ao 24, pontuamos 3 fatos. Primeiro, ele acertou o caminho de volta. Segundo, foi visto de longe pelo seu pai, que correu ao seu encontro e recebeu com paixão, abraço, beijo, a melhor roupa, um anel e sandálias. Terceiro, o novilho cevado era tratado para ser consumido só em eventos especiais. Porém, acontece algo inesperado, ou seja, do versículo 25 ao 28, o filho mais velho, chegando em casa, foi surpreendido com músicas e danças. Então ele se indignou e não quis entrar. Saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Nos versículos 29 e 30, vimos que ele ficou irado e demonstrou insensatez, arrogância, desprezou o irmão e desrespeitou o pai. No 31 e 32, seu pai o esclareceu e disse: meu filho, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Finalizando, vimos que ainda hoje muita gente busca a felicidade e os prazeres mundanos a qualquer custo. Desta parábola, deduzimos que o filho mais moço caracteriza os publicanos e pecadores, e o filho mais velho se assemelha aos fariseus e escribas. Já o pai representa o próprio Deus. Pontuamos também as 4 expressões proferidas pelo pai e seus significados. Primeira, anel no dedo é sinal de autoridade. Segunda, o abraçou e beijou são atitudes de amizade e conciliação.
Terceira, trazer-lhe a melhor roupa é sinal de retidão e justiça. E a quarta, sandálias nos pés, significa proteção e firmeza. Conclusão. Deus, o Pai amoroso da parábola, acolhe incondicionalmente a todos nós, sejam publicanos, pecadores, fariseus, escribas, a multidão, os seguidores e os mais íntimos do Senhor, a quem Ele ainda revela alguns grandes mistérios. Vamos agora ao nosso momento de oração. Pai amoroso, oramos a Ti, ó Senhor, para Te agradecer pela grandiosa lição que o Senhor nos deixou a respeito da parábola do filho pródigo. Apresentamos a Ti, ó Deus, nossas famílias e todos os nossos familiares, próximos e distantes. Te pedimos que a Tua misericórdia, que a Tua graça alcance e socorra cada um deles, bem como pessoas e amigos que se encontram em situações semelhantes às dos filhos desta parábola. Sabemos que cada um de nós, de alguma forma, se identifica no contexto dessa história, Senhor. Suplicamos que Teu Espírito Santo traga de volta para a casa do Pai todos aqueles filhos que se encontram fora dela, sem rumo e sem direção, e que o Senhor também conscientize aqueles filhos que estão dentro de casa, mas que se sentem fora dela. Oramos, ó Deus, em favor dos nossos pastores, dos oficiais, em favor dos membros de nossa igreja, dos congregados e pelos visitantes. Rogamos-te misericórdia pelo nosso país, o Brasil, e por outros países que juntos têm promovido a desconstrução dos valores éticos, morais e espirituais da família e da sociedade. Senhor, imploramos que nos socorra a todos e te pedimos a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Escutem agora alguns informes. Irmãos, vamos permanecer em oração durante toda a semana. Continuem lendo a Bíblia diariamente. Procuremos participar dos cultos na igreja durante a semana. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vejam agora pelo menos 5 benefícios que encontramos na Palavra de Deus, o livro mais lido no mundo, a Bíblia Sagrada. Primeiro, ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo, alimenta. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Terceiro, regenera. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quarto, edifica. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quinto, santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.